Sejam bem-vindos ao canal do Professor Eduardo, e hoje continuaremos nossa viagem pelos sistemas humanos. Hoje estudaremos sistema urinário, né? Já estudamos sistema digestório, nutrição, né? Sistema respiratório, sistema circulatório. Então hoje vamos conversar um pouco sobre o sistema urinário. Antes de começar o vídeo, peço que, se você puder, deixe o joinha aí, ok? Compartilhe esse vídeo com seus colegas, é importantíssimo a gente divulgar conhecimento. Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, certo? E ativa o sininho, porque ativando o sininho toda vez que tiver vídeo novo, vai chegar a notificação para você, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos aqui uma chargezinha, um desenhozinho, né? Representando o nosso sistema urinário, onde nós temos aqui os dois rins nossos, né? E aqui eles estão fazendo a limpeza, né? Tirando aqui com essa redinha as impurezas do nosso sistema urinário e jogando dentro da bexiga junto com água para eliminar pela torneirinha aqui, que é por onde sai a nossa urina, né? Então a bexiga é onde armazena e depois é eliminado pela nossa uretra. Então vamos lá. Antes de começarmos, dois conceitos, né? Um sobre excreta no geral e outro excreta nitrogenada. Excreta é todo produto que seja indesejável das reações químicas no metabolismo nosso. Então, nosso organismo ele faz várias reações químicas, como por exemplo a respiração celular é uma delas, né? E aí o que é que acontece? Essas reações elas vão produzir substâncias necessárias ao nosso corpo, mas também outras que são indesejáveis, restos que acontecem nessa reação química, substâncias que aparecem ali, certo? E aí essas excretas a gente chama disso. As excretas nitrogenadas são aquelas que são formadas por restos de proteínas ou ácidos nucleicos, que é ela que vai originar aqui a ureia, que é a nossa excreta principal e eliminada na nossa urina. O tipo de excreta vai variar de acordo com onde o ser vivo vive, né? A gente estudou isso quando a gente percebe isso, quando a gente relembra que os peixes cartilaginosos eram ureia, os ossos amônia, os anfíbios tinham os dois, né? Um na fase larval e outro na fase adulta sendo ureia, ácido úrico sendo em répteis e aves e os mamíferos também ureia, tranquilo? Aqui também é mais uma revisãozinha rápida, né, sobre o sistema excretor dos invertebrados, né? Os primeiros eles não tinham sistema, toda a excreção era feita por suas células, né, por difusão, passando de célula para célula e depois eliminando no ambiente. Depois a gente pegou aqui os vermes, né, as planárias, com células flamas, que continuam sendo células, mas já são células mais especializadas, mais complexas, que fazem esse tipo de limpeza no organismo. Depois temos ali, ainda nos vermes, tem os renetes, que ainda continuam sendo células. Depois tem a evolução dos metanefrídeos e nefrídeos, né, que a gente pegou ali nos moluscos. E quando chega nos artrópodes, a gente passa por túbulos de Malpighi, glândulas coxais ou glândulas verdes. E nos equinodermos, os pés ambulacrários, quem faziam toda a excreção do corpo desses animais. O nosso sistema excretor ele é composto por um par de rins. Em cima nós temos aqui as glândulas suprarrenais, que vão ter importante função na produção de hormônios, a gente vai ver daqui a pouco, né? Os uréteres ligam esses rins à nossa bexiga. Nós temos também a veia renal e a artéria renal, lembre-se, né? Um levando oxigênio e outro retirando o gás carbônico, né? E essa bexiga é para onde armazena toda a urina, que é eliminado pela nossa uretra. Tranquilo? Vamos lá. A unidade básica, e que nós temos milhares, são os néfrons, né? Os néfrons ficam dentro dos nossos rins. Eles é quem vão ser responsáveis pela filtração das substâncias que são necessárias ao nosso corpo. Que substâncias são essas? Glicose, que se chegar lá, alguma glicose ela vai ser recuperada. Sais minerais que são importantes para o funcionamento do nosso corpo vão ser reabsorvidos. A água, obviamente, vai ser reabsorvida. Tudo vai depender se a gente está bebendo muita água ou não. Se você bebe pouca água, mais água é absorvida. Se você está bebendo muita água, uma quantidade de urina com muita água vai ser produzida. Então tudo isso vai depender se você está bebendo pouca água ou muita água. Outra coisa que vai influenciar também nessa reabsorção ou não é a nossa pressão. Quando a nossa pressão está muito alta, o que é que acontece? O nosso organismo ele tenta eliminar água para que a gente consiga eliminar a maior quantidade de sais minerais para que essa pressão baixe. Tranquilo? Então nós temos aqui, ó, o glomérulo,
aqui onde fica, vamos ver essa parte aqui onde fica dentro da cápsula de Bowman, né? Aqui a arteríola eferente e a aferente, né? A gente percebe uma cor vermelho azul, lembre-se, sangue venoso e sangue arterial. Temos dois túbulos, né? O proximal, o contorcido proximal e o distal, e temos essa alça de Henle aqui embaixo e o túbulo coletor reto, que é por onde vai sair já a excreta para formar a urina, certo? De cada néfron. Vamos lá. Primeiro aqui na filtração no glomérulo, né? Na cápsula de Bowman, né? O que é que acontece? O sangue passa por dentro dessa cápsula e aí aqui passa, né? Sai de dentro do nosso sangue aqui os sais minerais, a água, ureia, né? Substância que vai ser jogada para fora na urina, moléculas orgânicas como glicose, aminoácidos. Essas substâncias elas passam, né? Elas estão dissolvidas no sangue e elas, nesse processo, a pressão dentro do sangue ali é expulsa, coloca elas para fora dos vasos sanguíneos para que elas caiam lá na cápsula de Bowman, no glomérulo, onde vai começar a filtração. Ao cair aqui, ele vai entrar por esse túbulo proximal aqui, que vai ser aquele túbulo contorcido proximal, ok? E aqui está ele, ó. Nós temos o proximal, o distal e o duplo coletor, e a alça de Henle. Vocês vão perceber que todas essas etapas aqui vão ser onde as substâncias vão ser reabsorvidas. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Primeiro no proximal, por transporte ativo, certo? Lembre-se que transporte ativo gasta energia. A gente estudou isso quando estudou membrana plasmática no ano passado. Glicose, aminoácidos e sais minerais são reabsorvidos, quer dizer, voltam para o sangue, né? Além dessas substâncias aqui que começam a ser reabsorvidas, a gente vai ter uma quantidade de água. Por que vai ter uma quantidade de água? Porque ao essas substâncias voltarem para o sangue fica muito concentrado. E aí acontece o que? O movimento da água por osmose. E como é que isso acontece? A água ela vai para onde tem a parte da menos concentrada para a mais concentrada. Como agora o sangue está mais concentrado do que dentro do túbulo proximal, então a água passa pelas paredes da célula e volta para o sangue. Okay? Para equilibrar, tentar equilibrar a quantidade de solvente e soluto dentro dos nossos néfrons e no nosso sangue. Tranquilo? Aí ele diz aqui, ó, cerca de 80 a 85% da água é reabsorvida por osmose. Então essa reabsorção de glicose, de sais minerais, ela faz com que a água também seja reabsorvida. Traduzindo, quanto mais sais minerais o nosso corpo reabsorve, mais água também ele vai reabsorver, né? Saindo do túbulo proximal, nós chegamos aqui nessa parte de baixo, na alça de Henle, certo? E na alça de Henle nós temos na descida aqui o ramo descendente e aqui em cima o ramo ascendente. No ramo descendente continua a reabsorção de água e no ramo ascendente, na subida aqui, mais sais minerais vão ser reabsorvidos. Então, você vai dizer, professor, todas as substâncias sendo reabsorvidas, porque são substâncias essenciais ao nosso corpo, certo? Por exemplo, a glicose produz energia, sais minerais vão regular várias reações químicas do nosso organismo, inclusive o nosso impulso nervoso, né, a transmissão da informação de neurônio para neurônio, ela precisa de íons de sódio e de potássio. Né? Sem eles, essa transmissão não acontece. Então são substâncias que são necessárias ao nosso organismo. Quando a gente está com pressão alta, a gente está com excesso de sais minerais no sangue. Então aí um pouco desses sais vão ser eliminados na urina, né, junto com a ureia, para que a pressão tenda a baixar. E por isso que quando a gente toma um medicamento para pressão alta, a maioria deles são diuréticos, que é isso, fazem com que a gente vá muitas vezes ao banheiro para eliminar uma quantidade maior de sais. Tranquilo? Saindo da alça de Henle, a gente entra no túbulo contorcido distal. Ainda acontece reabsorção aqui em cima de sais minerais e de glicose, certo? Aqui as paredes elas vão ter uma sensibilidade variável em relação à água, então a absorção de água aqui ela já vai ser um pouco menor, né? Aqui com certeza no início é onde absorveu aqui, nessa primeira parte aqui do túbulo proximal, é onde reabsorveu a maior quantidade de água, certo? Nesse processo aqui, ó, absorve-se também do sangue íons de sódio e hidrogênio e lançam no sangue íons de bicarbonato, né, para tentar equilibrar o pH do nosso sangue. Então, toda essa filtração ela é feita para que o nosso sangue fique mais saudável possível. E no final, o que é que a gente tem? A gente vai ter na nossa urina 95% de água, 2% de ureia, 1% de cloreto de sódio, sal, certo? E 2% de outros sais e outros produtos nitrogenados, né? Restos de DNA, de ácidos nucleicos, enfim, de proteínas,
certo? E essa daqui é quando nós temos uma urina saudável. Vamos lá. Vocês percebem que a gente não tem glicose sendo eliminada aqui, porque a glicose é necessária para produzir energia. Porém, quando a pessoa tem alimentação em excesso, ela pode eliminar um pouco de glicose, e quando a pessoa é diabética, obviamente por ter muita glicose no sangue, ela vai terminar eliminando glicose pela urina, né? Por isso que quando se faz um exame de urina, você percebe lá que vai ter uma quantidade, diabético obviamente vai ter uma quantidade de glicose sendo eliminada, e aí para confirmar faz o exame de sangue, tranquilo? Vamos lá. Falar sobre a parte hormonal desse sistema. Nós temos dois sistemas, dois hormônios, perdão, que são fundamentais. A aldosterona, que também é chamada de paratormônio, e o antidiurético, ADH, certo? Vamos lá. Qual a função dos dois? A aldosterona, primeiro, ela é produzida nas glândulas suprarrenais, que ficam em cima de cada rim. E a função dela é aumentar a reabsorção de sódio. Então, ela vai aumentar a reabsorção de sódio e potássio, justamente os dois sais minerais que são importantíssimos lá para o nosso transmissão do impulso nervoso, né, que passa a informação de neurônio para neurônio. Outra coisa importantíssima aqui, ó, o fator natriurético atrial, que é isso? O fator natriurético atrial é uma proteína produzida pelas células musculares dos átrios nossos do coração. Né, e o que é que acontece? Ela aumenta a filtração glomerular, ela vai controlar a filtração no glomérula, ou para aumentar essa filtração, ou para diminuir. Tudo isso para quê? Para controlar a nossa pressão arterial, para controlar a pressão sanguínea, certo? Tranquilo? E o outro hormônio, como eu tinha falado, é o ADH, o antidiurético. E aí, o ADH ele é produzido no hipotálamo, mas quem secreta ele, quer dizer, ele é produzido no hipotálamo, jogado na hipófise, né, fica dentro do nossa caixa craniana, e de lá ele é secretado no sangue, jogado direto lá para os rins, né? E o ADH ele chama de vasopressina. Por quê? Porque ele é um antidiurético. Quando o nosso cérebro percebe que nós temos pouca água, esse ADH é jogado lá, para que o nosso rim reabsorva a maior quantidade de água possível, certo? Consequentemente, quando isso acontece, quando o ADH é jogado, né, a nossa urina ela fica mais concentrada. Por quê? Porque nós vamos ter uma reabsorção muito grande de água, né, e vamos eliminar muitos sais dissolvidos em pouca água. Então a urina vai estar um pouco amarelada, né? Ela vai ficar mais escura, tranquilo? Quando você bebe a água necessária ou muita água, ela vai ficando mais clara, porque seu organismo entende que você está bebendo água suficiente ou até em excesso, né? E aí esse ADH ele não é secretado pela hipófise, ele não é liberado pela hipófise, tranquilo? As pessoas que bebem álcool, né, aí vem a pergunta, por que elas têm tanta vontade de ir ao banheiro? Porque o que é que acontece? O álcool ele é um líquido e ele é confundido pelo nosso cérebro como se fosse água. Então a pessoa que está tomando muita cerveja, o nosso cérebro pensa que você está tomando água. E o que é que acontece? Ele deixa, como ele percebe que você está se empanturrando, né, de água, ele deixa de liberar o ADH. Como ele deixa de liberar o DH, você vai produzir muita urina, porque ele pensa que você está ingerindo água, mas você está ingerindo álcool. Então vai ser uma grande quantidade de urina sendo produzida e liberada, porque você está tomando líquido, mas só que não é água. É por isso que no outro dia vem aquela famosa ressaca, porque você trocou água por álcool, né? O ADH para de ser liberado, você começa a produzir muita urina, eliminando muita água e se empanturrando de álcool. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a nossa aula. Qualquer dúvida, me procure pelo WhatsApp, comentem aí no link do vídeo aí, se gostaram, o que é que acharam, qualquer dúvida me perguntem, certo? O importante é que não fique dúvida e tchau, tchau!